controle da vidência. Suas pesquisas principais foram publicadas na Revista Espírita com regularidade absoluta. Hoje, as confirmações científicas mostram que ele estava certo. Atingiu por métodos psicológicos o que as ciências atuais conseguiriam com aparelhagens especiais. Chegou à certeza absoluta, que os cientistas rejeitaram porque não combinavam com as exigências dos métodos incipientes da época. Realizou assim a maior façanha científica de todos os tempos. Tudo quanto afirmou declarou Richet, que em muitos pontos não concordava com ele, foi o resultado de pesquisas sérias. Nunca se importou com as críticas levianas ou sectárias, mas às críticas sérias respondeu sempre sem uma lógica e uma lucidez admiráveis. Isto pode ser verificado na simples leitura da revista, em 12 volumes de mais ou menos 400 páginas cada um. É inacreditável que todo esse valioso acervo da cultura francesa tenha sido negligenciado até agora. Tentaremos ordenar, a seguir, a sequência de suas descobertas. O homem é um ser espiritual revestido de corpo carnal. O ser espiritual possui um corpo a que chamou de perispírito, por analogia com o perisperma das sementes. Esse corpo se constitui de energias espirituais e energia materiais. É o elo que liga o espírito ao corpo. Todas as funções mentais e psíquicas do corpo são produzidas, mantidas e dirigidas pelo perispírito, que é a fonte da vida. No fenômeno da morte, o perispírito se desliga progressivamente do corpo material e este se transforma em cadáver. O espírito liberto passa a viver no plano espiritual, que se constitui de matéria em estado rarefeito. Esse mundo semimaterial tem várias hipóstases, sendo que a mais inferior só existe com o plano material, interpenetrado com ele. Por isso os espíritos convivem conosco no mesmo espaço cósmico ocupado pelo planeta. Assim, os espíritos influem sobre nós e nós sobre eles. Não podemos percebê-los pelos sentidos físicos, mas podemos vê-los e ouvi-los pelo espírito, embora tenhamos a impressão de percebê-los pelos sentidos. Não estamos fundidos no corpo material, mas ligados a ele por energias vitais, que nos permitem afastar do corpo material com mais frequência do que supomos. Nesses momentos de desprendimento podemos ver os espíritos e comunicar-nos com eles. A mente é um centro espiritual de controle e comunicação, que se manifesta através do cérebro. Vivemos em constante permuta de ideias e sentimentos com as pessoas de nosso convívio e com os espíritos que se afinam conosco. Além do ser espiritual que somos, existe em nós o ser do corpo, que rege a nossa vida vegetativa e conserva os instintos da espécie enquanto vivo. Nossa ligação com os espíritos é portanto natural e normal. Hoje, depois da descoberta da antimatéria e das hipóteses tacteantes sobre os universos paralelos, os físicos descobriram que o mundo material e o antimaterial são interpenetrados. A descoberta, pelos físicos e biólogos soviéticos, do corpo bioplásmico e suas funções controladoras de todo o processo orgânico comprovam a descoberta de Kardec. As pesquisas parapsicológicas comprovaram as relações mentais no plano humano e entre esse plano e o espiritual. A mente não é física, afirma Rini. A mente é uma estrutura psicônica, formada de átomos mentais, e depois da morte do corpo pode comunicar-se com as mentes encarnadas, sustentou Ottilie Carrington. Existe Xi, sustenta Suai, que sobrevive à morte corporal e pode comunicar-se com as nossas mentes. As pesquisas parapsicológicas provaram que o pensamento não é físico e que as comunicações dos espíritos são fatos reais. Pratt investiga e prova, no exame dos fenômenos θ, a realidade dessas comunicações. Louise Rini publica um livro de pesquisa de campo sobre essas comunicações, comprovando-as. A reencarnação. As provas de Kardec sobre a reencarnação decorrem de lembranças espontâneas e manifestações anímicas a respeito, bem como de investigações pelo processo hipnótico de regressão da memória. Albert de Rochas publicou suas pesquisas a respeito, muitas delas confirmadas pela pesquisa histórica possível. Hoje, Ian Stevenson divulga suas pesquisas de casos de lembranças,
Barnegey faz o mesmo e o Vladimir Raikov, na Universidade de Moscou, não obstante os impedimentos ideológicos, insiste nessas pesquisas. A lei da reencarnação não pode ser provada pelos métodos atuais das ciências, mas é evidente que a natureza do problema requer modificações no sistema metodológico. Raikov se atém ao problema das lembranças e sua influência no comportamento individual. Encara o fenômeno como patológico e possivelmente sugestivo. Segue praticamente o método hipnótico de Rochas. Mas sua contribuição tem sido significativa, segundo informa Barnegey. Stevenson chega a declarar que suas pesquisas chegaram à evidência do fenômeno. A revolução metodológica atual nas ciências, com o avanço das pesquisas em todas as direções, pode levar à descoberta de um processo específico para a comprovação de fatos que escapam ao confronto de elementos puramente materiais. Os cientistas enfrentam neste momento as mesmas dificuldades que Kardec enfrentou há mais de 100 anos. Mas Kardec não se embaraçou nessas dificuldades. Lembrou que a reencarnação é uma constante da natureza, onde tudo se renova através de metamorfoses evolutivas, desde o reino mineral até o hominal. Hoje se alegam mesmo e, evocase a palingenesia, que é a lei geral das transformações, em que a reencarnação se inclui, e vários cientistas consideram que as provas possíveis já foram feitas, sendo descabidas novas exigências. A atitude de Kardec é endossada pelos cientistas de hoje. Os limites demasiado estreitos da comprovação científica oficial não podem predominar numa era em que a realidade, mesmo a sensorial, ampliou-se ao infinito. C. Relações mediúnicas, como se processam as relações mediúnicas entre o espírito e o médium. As pesquisas de Kardec levaram a uma conclusão definitiva, a um processo de indução entre o espírito e o médium. As vibrações psíquicas do espírito, irradiadas do seu corpo energético, atingem o corpo energético, o perispírito, do médium, estabelecendo-se a empatia entre ambos. A indução é tão forte que os pensamentos e as emoções do espírito refletem-se no comportamento mediúnico. A personalidade do espírito domina a do médium, assenhoreando-os e dos centros nervosos dirigentes. A metamorfose passageira. C. O médium é bastante sensível e flexível, modifica até mesmo as suas expressões faciais e corporais, a voz, o olhar, permitindo uma comunicação total do patus individual do espírito. Há casos de transfiguração em que até mesmo defeitos do morto aparecem no médium. Nos casos de espíritos doentes, os sintomas da doença são transferidos para o médium durante a comunicação. Não se trata de simples sugestão hipnótica, mas de ação fluídica, vibratória, intensiva, que empolga os comandos do organismo mediúnico. Carrington se refere a interferências mentais do espírito nas zonas corticais do médium, provocando focos de disritmia cerebral durante o transe, o que foi comprovado pelo eletroencefalograma. Soal e Price, de Londres e Oxford, admitem a ação mental do espírito sobre a mente do médium. Jung entende que o processo é mais complexo, implicando uma relação simpática entre o espírito e o médium, segundo os termos da sua teoria das coincidências significativas. Como se vê, os cientistas atuais confirmam, com as naturais variantes individuais, a proposição de Kardec. Tudo se passa no plano das emissões energéticas, das conotações para afinidade psicológica, das relações naturais, entre dois dinamopsiquismos, segundo a expressão de Gustave Geley, aptos a um processo indutivo no campo energético. Os soviéticos não penetram nessa questão perigosa, mas estudam e investigam os processos telepáticos, admitindo a existência de correntes eletromagnéticas entre os cérebros humanos e até mesmo entre os animais para a transmissão de pensamentos e estímulos energéticos a pequena ou grande distância. A descoberta do corpo bioplásmico, que provocou reações políticas na URSS, em virtude da ameaça que essa novidade representa para a ideologia estatal, resolveu o problema da fonte dos fenômenos mediúnicos. E essa fonte coincide perfeitamente, na estrutura e nas funções, bem como em sua constituição física, com o perispírito de Kardec.
Diante dessa situação do problema nas ciências atuais, como negar a validade da ciência espírita e sua atualidade flagrante? D. O ectoplasma, as leis que regem os fenômenos de movimentos de objetos à distância, sem contato e a formação de membros ou figuras humanas foram explicadas por Kardec como emissões do fluido ou energia vital dos médiums, em conjugação com energias espirituais produzindo o que Crookes chamou de força psíquica. Com Richet, fisiologista, vingou a expressão ectoplasma. Gelée pesquisou a ação do ectoplasma nesse mesmo sentido. Crawford realizou experiências sobre a mecânica do ectoplasma e Jean Knudsen chegou a colher porções do mesmo e submetê-las a análises histológicas em laboratórios de Berlim e Viena. Horowitz obteve a formação de fantasma humano, como Crookes, comprovando a realidade das materializações. Estas foram sempre consideradas como inaceitáveis pelos cientistas contrários ao espiritismo. A parapsicologia atual manteve-se cautelosa no tocante a experiências desse tipo. Não obstante, Sway e Carrington obtiveram fenômenos de ectoplasmia numa sessão em Cambridge, a que já nos referimos. O médico Luiz Parigotti de Souza, no Círculo Experimental de Odilon Negrão, produziu, como médium, alavancas de ectoplasma que foram fotografadas, elevando e movimentando objetos. O médico José Ribeiro de Carvalho, também em São Paulo, obteve formações ectoplásmicas com vários médiums, em seu laboratório especial, que foram fotografadas e filmadas, sendo algumas fotos divulgadas por jornais e revistas. Com os médiums Dr. Urbano de Assis Xavier e Ciro Milton de Abreu, em Marília e Cerqueira César São Paulo obtivemos impressionantes fenômenos de ectoplasmia. A realidade desses fenômenos e a explicação de Kardec a respeito não sofreram até agora nenhum desmentido válido. Pelo contrário, a experiência de Sway e Carrington, seguida das experiências soviéticas na Universidade de Alma-Ata e em outros centros universitários da URSS, confirmaram o acerto de Kardec na colocação desse problema. A ciência espírita, tanto no plano teórico, quanto no prático, não sofreu nenhuma contestação das ciências atuais no tocante ao problema do ectoplasma. Os resultados das análises do ectoplasma, que Jean Knudsen mandou fazer em Berlim e Viena, acusaram matéria orgânica e células epiteliais nas amostras. Isso provava apenas que o ectoplasma provinha realmente do organismo mediúnico. Mas o essencial, que eram as energias em ação, já não estavam mais no material examinado. Caberia aos russos, em nossos dias, verificar as energias através de câmaras Kirlian, adaptadas a poderosos microscópios eletrônicos, segundo as informações obtidas na URSS pelas pesquisadoras da Universidade de Prentice Hall, EUA, que visitaram a URSS e entrevistaram os pesquisadores. Ver o livro Experiências Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro, de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, editora Cultrix, SP. O ectoplasma revelou-se como um fluxo de plasma físico de partículas atômicas, elétrons, prótons ionizados e outras partículas ainda não identificadas. A teoria kardeciana do perispírito confirma-se até nas minúcias: o corpo espiritual é um organismo unificado, como dizem os cientistas soviéticos, e apresenta-se resplandecente como um céu extremamente estrelado. A luminosidade constatada pelos videntes tem agora sua comprovação tecnológica. As campanhas fanáticas e difamatórias contra o espiritismo afastaram numerosos cientistas da nova ciência e impediram o desenvolvimento natural da doutrina no mundo. Perseguições religiosas, condenações acadêmicas, escândalos na imprensa, calúnias como as lançadas sobre Crookes e Richet produziram os resultados que as forças obscurantistas objetivavam. O espiritismo, como a filosofia grega no tempo de Diógenes, que se refugiou num tonel, teve de refugiar-se no coração humilde mas sincero do povo, na cripta dos sentimentos religiosos. A ciência admirável de Descartes apagou as próprias luzes e enfurnou-se nos tonéis da beatice. Mas o avanço irresistível das ciências ressuscitou das cinzas essa fênix de asas consteladas, para que o seu esplendor possa iluminar o futuro do mundo.
A consciência dos espíritas, essa bela adormecida do bosque do comodismo, terá de despertar ante a fulguração dos novos tempos. Capítulo 3. 1. A condição humana. Quando examinamos a nós mesmos em confronto com o mundo, nos limites do horizonte existencial, o que mais nos deve assustar é o nosso orgulho. A existência humana se fecha num círculo de possibilidades muito reduzidas. As linhas do horizonte visual e conceptual do homem se assemelham ao círculo de giz que se faz no chão para prender um peru embriagado, até a hora de o mandarmos ao forno. Conhecemos as limitações do corpo e do meio, físico, social e cultural, e não sabemos se poderemos rompê-las. Não obstante, com que arrogância alimentam as pretensões de conquistas mesquinhas ou atrevidas e sempre nos julgamos dignos da atenção e consideração de todos. O horizonte infantil é tão reduzido que deveria dar-nos a sensação de asfixia, mas apesar disso nos consideramos o centro do mundo. Na puberdade e na adolescência o círculo se alarga e as nossas pretensões aumentam. Na mocidade alargamos com as próprias mãos o nosso horizonte, como se fôssemos um jovem grego coroado de lucras e vitórias. Mas na madureza as nossas mãos se transformam em garras e nos julgamos capazes de escalar as montanhas azuis para dominar as distâncias invisíveis. Só nas proximidades da velhice começamos a reconhecer que as forças nos faltam, mas quantos superam essa ameaça apoiando-se no cajado da experiência passada e do saber adquirido? Não raro os velhos retornam à infância e procuram compensar o enfraquecimento orgânico com a ilusão do poder da senectude, das glórias do passado, que devem então render-nos os juros da gratidão e das homenagens do mundo. De onde brota essa fonte de vaidade que nos alimenta na projeção existencial através dos anos? Um velho mendigo, sentado na escadaria de uma igreja, à espera de esmolas, está pronto a falar de suas glórias passadas, de sua possível genealogia gloriosa, antes de apanhar a moeda que lhe damos. Seus olhos brilham muito mais com a atenção que lhe dispensamos do que com o brilho da moeda. De onde vem esse sentimento de importância pessoal no horizonte cinzento do crepúsculo? A condição humana é precária. O declínio orgânico é fatal, inevitável. A perspectiva da doença e da morte não permite ilusões. As promessas de uma vida espiritual são nebulosas, revestidas de ameaças terríveis ou da frustração total do nada. E apesar disso o pequeno pedaço de fermento de que falava o Lobo do Mar, de Jacques London, esse fermentozinho que cresceu até o limite possível e agora murcha e se extingue, ainda se considera importante e capaz de impressionar os outros. Será o apego à vida, como o do náufrago à sua tábua. O instinto de conservação a que ele se apega por impulso inconsciente, a lei de inércia mantendo a constância do ser em meio a todas as contradições? A visão antropológica das primeiras partes deste livro nos dá uma resposta a esta questão. Nas coordenadas do tempo e da evolução, o espírito humano amadureceu para a compreensão de sua realidade íntima, indestrutível, carregada de potencialidades que o declínio físico não pode afetar. É estranho, dizia Aristides Lobo, quando penso na infância e na mocidade vejo que o eu, aquilo que realmente sou, permaneceu o mesmo através de todas as mudanças da idade. Esse pivô do eu, em torno do qual giram as fases etárias como as nuvens ao redor de uma torre, sem afetá-la, é a chave do mistério humano. O homem é espírito que se projeta num corpo animal e dele se serve para a viagem existencial. Nossa consciência de relação, estrutura mental do imediato, pode manter-se perplexa ante o mistério da vida, mas a consciência profunda, registro milenar das experiências evolutivas, guarda o segredo da imortalidade do ser. A intuição subliminar nessa natureza espiritual é o que sustenta a nossa fé na invulnerabilidade ôntica. O ser é o que é e nada pode afetar e modificar, e muito menos destruir. Por isso, o materialista mais convicto da sua inutilidade como criatura mortal, sofre e luta pelos seus princípios, na certeza íntima e absurda de que esse é o seu dever. Ser fiel a si mesmo é a obrigação interior que ele cumpre na infidelidade negativa da sua ideia supraliminar do nada,
Porque a consciência profunda não deixa extinguir-se em seu íntimo a chama da sua própria verdade. O orgulho aparentemente contraditório do homem derrotado suga sua seiva nas profundezas do ser que ele é e não pode deixar de ser. Essa conflitiva dialética do ser e do não ser define a tragédia humana e a angústia existencial do homem. Se ele não suporta o peso do conflito e se atira na fuga do suicídio, a dolorosa experiência não deixa de ser experiência, forma de comprovação trágica da sua verdade íntima, que lhe mostrará na dimensão espiritual da vida a necessidade de reajustar a sua existência exterior à sua realidade ôntica, equilibrar a sua mente de relação e seus conflitos passageiros com a sua consciência profunda e a realidade indestrutível da sua natureza espiritual. A unidade do ser prevalece no tempo, pois a consciência imediata se funde, na essência de suas aquisições reencarnatórias, no final de cada existência, sem o acervo global da consciência profunda. A condição humana é purgatorial. A Terra é o purgatório que os teólogos intuíram, mas não souberam localizar. Mas não se purgam os pecados da classificação religiosa e sim os resíduos naturais da evolução. O corpo e a alma do homem nascem de uma filogênese assombrosa, que vem de estágios inferiores da natureza, num despertar incessante das potencialidades do ser, até a floração da inteligência humana. Muitas civilizações já passaram pela Terra e muitas ainda passarão. O planeta gira no espaço como a mó de um moinho, triturando as safras de trigo e expurgando os joios e detritos, para que a farinha pura possa servir à preparação do banquete do reino. Esta não é uma expressão mística, mas apenas simbólica, da tradição cristã. Com o barro da terra, Deus modela a criatura humana, não como um artífice manual, mas através das suas leis no processamento de dados para o computador vital das gerações e civilizações sucessivas. Em mundos superiores transformará os homens em anjos, espíritos purificados e sábios que administrarão os mundos do futuro. Temos assim a escala dos seres no infinito. Primeiro, a ascensão dos minerais aos vegetais. Segundo, dos vegetais aos animais. Terceiro, dos animais aos homens. Quarto, dos homens aos anjos. Acima do plano angélico estendem-se as regiões superiores, as hipóstases do inefável, onde cintilam os mundos energéticos, de pura energia divina, em que os corpos não são corpos mais esplendores, e a vida não se mede por séculos nem milênios, até as hipóstases superiores da teoria de Plotino, banhadas pela luz da eternidade dinâmica, entretecida em pensamentos e sentimentos de pureza celestial. Visão antecipada dos corpos de luz é o corpo bioplásmico, ainda impuro mas já radiante como constelações, que os físicos e biólogos soviéticos puderam ver e fotografar nos laboratórios da famosa Universidade de Kirov. A condição humana na Terra é pesada e angustiosa. O nascimento traz um trauma em si mesmo, a vida uma rio crucus, a morte o horror do aniquilamento, o pó que se reverte em pó. Os homens se matam e sempre devoram como feras. A felicidade é apenas um momento de ilusão, e esse mesmo fragmento de tempo é perturbado por inquietações numerosas. Mas o homem não é um grilheta, goza da liberdade de ser e fazer, de construir ou destruir, assumindo a responsabilidade intransferível de todos os seus atos, para aprender e conhecer. Suas potencialidades divinas podem ser asfixiadas pela maldade e a crueldade dos inconscientes, mas a sua consciência profunda aflorará ao consciente na rota das reencarnações, para que ele se resgate a si mesmo e se reencontre como homem nas fases superiores das civilizações futuras. Nenhum tribunal divino o espera após a morte, pois o tribunal de Deus foi instalado na sua própria consciência. Só ele pode resgatar-se, pois os deuses não são punidos por Deus, e a sua condição humana oculta a condição divina em potência que só a ele cabe atualizar no Olimpo sideral. As religiões, a filosofia, as ciências e as artes são os instrumentos culturais de sua humanização ainda em elaboração. O Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, guardião da Terra, que não fundou nenhuma igreja e não está em nenhuma delas,
mas no coração de todos os que desejam realmente compreender o mistério da vida, a finalidade da existência terrena. 2. O homem natural. A queda do homem não se deu no Éden, onde a serpente podia conversar com Eva. Deu-se na Suméria, onde parece ter surgido a primeira civilização. Num lugar em que os homens andavam nus, em comunhão natural com as árvores, os rios e os animais, a pureza dominava. Rousseau corrigiu com razão o engano bíblico. O homem puro, sem malícia nem pecado, saído das mãos do Criador, caiu ao entrar na primeira sociedade. Seria talvez no lendário país de Nod, onde Caim, o primeiro assassino e fratricida, casou-se, e teve prole. Um prato de lentilhas no Éden não provocaria ciúmes. Mas numa sociedade organizada, onde as primeiras forjas do mundo funcionavam, o interesse, o egoísmo, a cobiça e o ciúme deviam andar à solta, envenenando as almas. E, pois, pecado original não foi a desobediência, mas a rivalidade. Porque a corrupção do homem nasceu da briga pela primogenitura. Adão e Eva são símbolos da inocência e da pureza. Comer uma fruta do pomar edênico, amar sob as árvores e iniciar a primeira geração do Éden não podiam constituir desobediência, pois Deus criara as frutas para alimentar os homens, criara Eva para o amor de Adão e criara a serpente para sibilar histórias de amor aos ouvidos sensíveis da primeira mulher. Os rabinos judeus, que fundariam mais tarde a sociedade mais fechada e xenófoba do mundo, cheia de preconceitos e formalismos, com suas regras de pureza que Jesus condenaria, foram os inventores da tragédia do Éden. A hipocrisia famosa dos fariseus, esquecendo as cantigas de amor de Davi, condenaria o sexo como pecado e aviltraria o amor como invasão diabólica. Por isso Jesus os chamou, no pátio do templo, de filhos do diabo. A lista de pecados veniais e capitais do judaísmo e das igrejas cristãs seria suficiente para impedir o povoamento da terra, se Deus não fizesse primeiro o povo de Nod e depois o de Israel. Tudo isto pode parecer brincadeira de mau gosto com os símbolos bíblicos, mas não é. Durante quase 2000 anos as igrejas cristãs gastaram rios de água sagrada em suas pias batismais para lavar as crianças inocentes do pecado original. E nada conseguiram, porque as gerações humanas se tornaram cada vez mais desobedientes. Bastaria esse fato para mostrar o engano dos rabinos. Se os padres, seus sucessores, tivessem conseguido eliminar a desobediência das novas gerações, a terra não teria saído jamais das forjas dos ferreiros de Nod. As gerações sucessivas, acarneiradas e tolas, continuariam balindo nos campos, imitando as antecessoras, sem capacidade para reelaborar as experiências dos ancestrais e desenvolver a razão. Esta crítica ligeira dos primórdios bíblicos visa apenas a demonstrar que os fundamentos da antropologia religiosa dos cristãos formalistas inverteram a ordem natural da condição humana. Rousseau não quis devolver o homem à selvageria, como ironizou Voltaire. O que ele desejava, com sua contradição ao dogma bíblico da queda, era restabelecer o sentido ético da vida humana, reintegrando o homem na sua pureza primitiva, libertando-o do excesso criminoso de artifícios das leis de pureza impura do judaísmo e do cristianismo. Deus criou o homem para que ele criasse na terra um mundo humano. Os formalismos religiosos deturparam o homem e o seu mundo, transformando-os numa caricatura trágica do que eles deviam ser. A revolução pedagógica de Rousseau nos serve de paralelo comparativo para a revolução espírita. O que esta procura, é libertar o homem do artificialismo deformante das sociedades farisaicas, herdeiras das sociedades teocráticas da antiguidade, em que os representantes, ministros e embaixadores dos deuses tripudiavam divinamente sobre a liberdade humana. Sem liberdade, o homem não respondia por si mesmo e se alienava à estrutura massiva do Estado, perdendo a visão da sua ética individual. Toda a espontaneidade de comportamento e de ação do indivíduo desaparecia na submissão aos poderes teocráticos. A razão humana subjugada pela falsa razão divina padronizava-se ao nível da massa e a crítica, a ética e a criatividade individual desapareciam sob o entulho do normativo e autoritário.
Foi o que se passou na Idade Média, provocando nos fins de um milênio o Renascimento e a Reforma. E é o que hoje se passa na sociedade tecnológica, em que o bezerro de ouro da técnica volta a ser adorado pelas massas ansiosas de comodidade e supérfluo, entregando-se fascinadas à proteção das divindades tecnológicas, que, como os deuses antigos, prometem aos seus fiéis o domínio da terra e a conquista da céu. Há essa fascinação coletiva, que já abrange quase todo o mundo. Os que não se adaptam escapam pela tangente ilusória dos tóxicos ou do crime, no desespero do terrorismo e das rebeliões. Não há opções além do dilema: entrar para o rebanho como ovelhas ou transformar-se em fera sanguinária. É o que estamos vendo na atualidade, com a agravante das facilidades e comodidades de um progresso material embriagador, em que a produção em massa e a velocidade se incumbem de equilibrar o excesso de população, enquanto as Babilônias modernas se intoxicam de poluição ambiental, de sujeira e endemias estranhas, de loucura, erotismo e criminalidade avassaladora, em que a inocência das crianças se transforma na sagacidade e violência de assaltantes e assassinos. Ninguém se atreverá a contestar esse quadro monstruoso, mas poucos perceberão o que essa situação tem com o problema religioso. Basta lembrar que somos criaturas espirituais, que morremos todos os dias e todas as noites no mundo inteiro, para que o problema se esclareça. Alienados à matéria, perdemos a visão de nossa natureza real e caímos nas deformações do artificialismo. O homem natural desaparece na embriaguez das adaptações à chamada sociedade de consumo. Na voragem das consumações, o próprio planeta é devorado e os homens se devoram entre si, na ressurreição da antropofagia em formas tecnicamente sofisticadas. 3. A volta ao humano. As selvas de pedras, cimento e ferro, semeadas de monstros mecânicos, substituem hoje as selvas naturais do passado. O homem acredita que construiu o seu próprio mundo, melhor, mais rico e belo que o mundo de Deus. Mas nessa construção perdeu-se a si mesmo e não consegue encontrar o caminho de volta. Perdeu-se no labirinto sem o fio de Ariadne. O Espiritismo não condena o progresso, mas o regresso. E para evitar o regresso à selva em termos de tecnologia gananciosa e antropófaga, procura restabelecer a condição humana do homem deformado e desnaturado. Não lhe propõe um novo tipo de religião, mas uma visão gestáltica da realidade. Procura despertá-lo para a compreensão de si mesmo e de sua responsabilidade existencial. As formas religiosas, dogmáticas e ritualistas herdaram e sofisticaram as superstições da magia primitiva. Ritos e sacramentos são fórmulas convencionais de reverência aos deuses selvagens e aos caciques tribais. Da magia e da idolatria nasceram os rituais suntuosos e vazios das religiões formalistas. Os paramentos e as vestes sacerdotais provêm dos cultos pagãos, nos quais a suntuosidade do vestuário e das insígnias, das coroas e das mintras, tinha pelo menos o poder de impressionar a imaginação ingênua dos crentes. Mas, segundo as leis da dialética, no desenvolvimento cultural das populações esses instrumentos úteis se tornaram prejudiciais. No cristianismo, o culto externo e as práticas sacramentais desviaram o sentimento religioso das multidões para a idolatria fanática. As religiões, vazias de conteúdo, perderam-se nas atrocidades do combate às heresias, das fogueiras inquisitoriais e das terríveis guerras de religião ainda hoje presentes no mundo, para espanto das criaturas pensantes. Os regimes políticos totalitários fizeram uma inversão curiosa e trágica do processo de desenvolvimento cultural. Transformaram seus líderes em novos deuses de um fanatismo brutal em que o sentimento de humanidade foi revertido em ferocidade selvagem. As religiões da violência cevaram as massas no medo ao sobrenatural, aos arbitrários poderes divinos e às prerrogativas sagradas da hierarquia clerical. Foi fácil aos sátrapas das ideologias massivas transferirem o terror das massas religiosas para o plano político. O resultado foi o que vimos na explosão da loucura megalômana dos novos e mesquinhos deuses estatais, figuras características da deformação do homem e do aviltamento da espécie.
Foi a previsão das consequências desse processo, já bem visíveis em seu tempo, que levou Kardec a recusar-se, durante todo o seu trabalho, a chamar o Espiritismo de religião. O máximo que concedeu foi declarar que a doutrina tinha consequências morais que o levavam a admitir o ensino moral do Cristo, com exclusão das partes mitológicas do Evangelho. Não obstante, o que hoje se vê no meio espírita é um anseio de regresso ao formalismo religioso e institucional, incluindo o restabelecimento de uma hierarquia clerical leiga, que facilmente reabsorverá, logo que as condições se tornem propícias, todas as prerrogativas do autoritarismo eclesiástico. Já se notam as tentativas, de alguns dos chamados mentores espirituais do movimento doutrinário, com aplauso e imitação dos mentores encarnados, de amaciar a massa espírita com técnicas de comportamento exterior, atitudes mansas, gesticulação calculada, verniz de santidade, sorrisos meigos e a linguagem adocicada, como se a espiritualidade do homem se formasse de um conjunto de mesuras e etiquetas mandarinescas. Esse é o caminho clássico da desumanização do homem, da desvirilização do espírito, que se torna incapaz de sinceridade e franqueza, de coerência na convicção doutrinária, mas capaz de perfídia e calúnia, exibicionismo e mistificação, de sobrepor os interesses materiais das instituições aos deveres espirituais para com a doutrina. Com esse desencadeamento de um misticismo inferior, curtido no medo e na ignorância, caminhamos para um sectarismo religioso bastardo que afasta do espiritismo as criaturas sinceras e ansiosas pelo restabelecimento da legitimidade humana. José Engenheiros, poderoso pensador argentino, em seu livro A Simulação na Luta pela Vida, oferece-nos um estudo vibrante e profundo dos vários aspectos da traição do homem a si mesmo para ganhar posições e poises na vida social. A simulação é uma herança animal do homem, o resíduo das lutas para a sobrevivência nas selvas. O desenvolvimento dessa herança nos indivíduos é facílimo. Bastam alguns estímulos e alguns sucessos para desencadear-se na criatura todo o complexo das manhas e perfídias do passado animal. E esse desencadear é tanto mais rápido e avassalador quanto mais se tenha desenvolvido a razão humana. O indivíduo cai no plano da chamada razão diabólica, usando de todos os sofismas para a racionalização da sua conduta animal. Arma-se dos aparatos e técnicas da inteligência humana e contamina sem dificuldade os que dele se aproximam. Se não conhecermos esse aspecto perigoso da condição humana, se não nos precavermos contra as suas ciladas, facilmente nos converteremos em untuosos embromadores em nome da verdade. E como os espíritos inferiores logo se juntam a essas pessoas, o seu poder de fascinação leva as suas vítimas a todos os desvarios, aparentemente bem justificados. Foi o caso das fogueiras inquisitoriais, em que as vítimas eram queimadas vivas pela mais piedosa caridade cristã. A volta ao humano só será possível através de uma tomada de firme posição pelos espíritas realmente conscientes do valor e do sentido da doutrina. As consequências morais ou religiosas do espiritismo não podem sobrepor-se aos seus objetivos filosóficos, que consistem numa renovação fundamental do pensamento, desde o campo das ciências até o da religião, da ética, da estética, da economia, da pedagogia, de todo o conhecimento. Isso não é difícil de compreender. E o que nos cabe é apenas isso, compreender. Porque a realização da revolução total não depende dos espíritas, como já vimos no caso da evolução científica do nosso tempo. Os espíritas estão à margem desse processo, mas ele se realiza com precisão na linha doutrinária. O mesmo acontecerá em outros campos, mas há alguns em que os espíritas já se lançaram, revelando-se porém incapazes da abnegação necessária, por falta exatamente da compreensão da doutrina. 4. O problema da educação. Estamos todos convencidos de que a educação é o problema básico da transformação do homem e consequentemente dos mundos dos homens. A prova disso está na existência, entre nós, de uma ampla rede de escolas espíritas, desde os cursos pré-primários até os universitários. Não obstante,
Os congressos e simpósios educacionais espíritas revelaram o quase total alinhamento dos professores espíritas pelo desenvolvimento da pedagogia espírita, sem a qual só haverá escolas comuns com o rótulo formal de espíritas. A ignorância doutrinária e pedagógica da maioria absoluta dos professores espíritas chegou ao cúmulo da contestação por vários deles da possibilidade de elaboração de um sistema pedagógico espírita. Não se lembraram sequer de que Kardec era um pedagogo e deixou na própria doutrina os dados necessários a esse trabalho futuro. Resolveu-se lançar em São Paulo a primeira revista mensal de educação espírita, o que foi feito pela editora Edicel. Foram publicados 6 números da revista, que teve uma aceitação mínima no meio espírita. A rede escolar permaneceu indiferente. As edições da revista, lançadas num esforço corajoso pelo editor Frederico Giannini Jr., estão amontoadas no porão da editora. Os professores não se interessaram pelos estudos publicados e nem mesmo pelo compêndio de pedagogia espírita cuja publicação foi iniciada na revista. A escola espírita só pode corresponder a esse nome se representar o novo tipo de educação determinado pelos princípios espíritas. Essa nova educação só pode ser definida por uma pedagogia espírita. Com o advento da parapsicologia e da astronáutica, a renovação pedagógica de tipo espírita se impõe como necessidade mundial. Na própria URSS e nos países da sua órbita política já se iniciou, como informam Sheila Ostrander e Lini Schroeder, no livro já citado, um movimento de renovação pedagógica com base nas conquistas parapsicológicas. A percepção extrasensorial é de importância básica para as viagens siderais e o problema da reencarnação modifica profundamente a concepção do educando. Nenhuma forma de educação pode ser eficaz e válida se não levar em conta as alterações científicas no conceito do educando. Os professores materialistas compreendem isso, mas os professores espíritas parecem não compreender. Não estão à altura de sua tarefa nesta fase decisiva da evolução humana. A pedagogia espírita já conta, na pedagogia moderna, com importantes contribuições de pedagogos avançados, como René Hubert, na França, Kirchsteiner, na Alemanha, Maria Montessori e seus atuais seguidores, na Itália e em todo o mundo. Hubert, particularmente, colocou sua pedagogia numa orientação tipicamente espírita. Essas tendências renovadoras propiciam o aparecimento da pedagogia espírita em perfeito entrosamento com a pedagogia geral em desenvolvimento para adaptação aos novos tempos. O que fazem os diretores e professores da rede escolar espírita existente no Brasil? Cochilam sobre os seus velhos processos mantendo as escolas espíritas encravadas numa sistemática já superada pela evolução cultural. E quando protestamos contra essa inércia, determinada pelo comodismo e a preguiça mental, acusamos de perturbar a santa paz da família sagrada, a família espírita que espera a ressurreição no outro mundo para tomar conhecimento do seu fracasso. Para a pedagogia espírita, o educando é um reencarnado que necessita de ensino adequado à sua condição de portador de experiências vividas em encarnação anterior. As novas gerações de educandos devem preparar-se para um novo mundo, onde os fenômenos mediúnicos serão indispensáveis à própria vida prática. A telepatia, a precognição e a retrocognição, a clarividência ou visão à distância são faculdades novas que o homem de manhã terá de usar nas viagens espaciais e aqui mesmo na Terra. O problema do paranormal tem de figurar forçosamente num sistema educacional e numa orientação pedagógica do futuro próximo. Cabe ao Espiritismo a abertura dessa nova era na educação, mas se os espíritas não se interessarem por ela, os educadores e pedagogos não espíritas terão de fazê-lo. Iremos mais uma vez contribuir, com a nossa irresponsabilidade, para a marginalização da doutrina na cultura que se renova no sentido inegável da orientação doutrinária. A educação espírita é a única que poderá corresponder às exigências da era cósmica. Se não for desenvolvida em sua plenitude, por nós mas por pedagogos alheios à doutrina, é evidente que não poderá cobrir todas as necessidades do futuro.
A culpa não será dos pedagogos, mas dos que se colocam na posição de responsáveis pelo movimento espírita. Os ritmos da natureza são perfeitamente sintonizados. No momento em que as ciências rompem o seu arcabouço material e o homem se lança na conquista do espaço sideral, a mediunidade explode na Terra. A mente humana se abre para as novas dimensões da realidade cósmica. A educação espírita se torna uma exigência da civilização do espírito que já está surgindo nesta fase de transição. Se os espíritas não compreenderem isso, serão substituídos por trabalhadores da última hora, como aconteceu aos israelitas do tempo de Jesus, que continuam ainda hoje encravados no passado. 5. Cultura espírita. A cultura espírita, como observou Humberto Mariotti, filósofo e poeta espírita argentino, é uma realidade bibliográfica, edificada no plano das pesquisas e dos estudos. Socialmente se reduzia uma parte mínima do movimento espírita mundial, pois a maioria dos espíritas a desconhece. Compreende-se que isso acontece em consequência das campanhas deformadoras e difamatórias das igrejas e das instituições científicas, especialmente as de medicina, contra o espiritismo, como já mencionamos. Mas grande parte da culpa cabe aos próprios espíritas cultos, que em sua maioria se mostraram displicentes, por acomodação indébita ou preguiça mental. Por outro lado, a vaidade e o pedantismo intelectual de muitos espíritas os afastaram das pesquisas sobre os mais importantes aspectos da doutrina, para se entregarem a elucubrações pessoais gratuitas, dispersivas e não raro absurdas. O desejo vaidoso de brilhar aos olhos vazios do mundo levou muitos deles a querer adaptar o espiritismo às conquistas científicas modernas, ao invés de mostrarem a subordinação dessas conquistas ao esquema doutrinário. Outros quiseram atrevidamente atualizar a doutrina e outros ainda se aventuraram a corrigir Kardec. Essas atitudes não deram o proveito pessoal que desejavam e serviram apenas para incentivar as mistificações. Toda nova cultura nasce da anterior. Das culturas anteriores nasceu a cultura moderna, carregada de contribuições antigas. Mas o aceleramento da evolução cultural a partir da Segunda Guerra Mundial fez eclodir quase de surpresa a era tecnológica. O materialismo atingiu o seu ápice e explodiu para que as entranhas da matéria revelassem o seu segredo. E esse segredo confirmou a validade da cultura espírita marginalizada no plano bibliográfico. Começou assim o desabrochar de uma nova civilização, que é a civilização do espírito. A finalidade da educação, escreveu Bert, é instalar na Terra, pela solidariedade de consciências, a República dos Espíritos. Essa foi a proclamação da nova era, feita na França de Kardec, na Paris da sua batalha pelo Espiritismo. Mas para que uma civilização se desenvolva é necessária a integração dos homens nos seus princípios e pressupostos. Uns e outros se encontram nos livros de Kardec, mas se esses livros não forem realmente estudados, investigados na intimidade profunda dos textos e transformados em pensamento vivo na realidade social, e a civilização não passará de urna utopia ou de uma deformação da realidade sonhada. Por mais frágil e efêmero que seja o homem na sua existência, é ele que dá vida ao presente e ao futuro, é ele o demiurgo que modela os mundos. Para o homem espírita construir a civilização do espírito é necessário que a viva em si mesmo, na sua consciência e na sua carne, pois é nesta que a relação da consciência com o mundo se realiza. E para isso não bastam os livros, é necessário o concurso de todos os meios de comunicação, a palavra, a imprensa, o rádio, a televisão, e mais ainda, a prática intensiva e coletiva dos princípios doutrinários, de maneira correta e fiel. Se o homem espírita de hoje não compreender isso e dormir sobre os louros literários, a civilização espírita abortará ou será transformada numa simples caricatura da fórmula proposta, como aconteceu com o cristianismo. E disto que os espíritas precisam tomar consciência sem urgência. Ou acordam para a gravidade do problema ou serão esmagados pelo avanço irrefreável dos acontecimentos no tempo. A ideia comodista de que Deus faz e nós desfrutamos ou suportamos não tem lugar no espiritismo. Pelo contrário,
Neste se sabe que o fazer de Deus no mundo humano se realiza através dos homens capazes de captar a sua vontade e executá-la. Não há milagres nem ações mágicas na natureza, onde a vontade de Deus se cumpre através dos espíritos, desde o controle das formações atômicas até o crescimento dos vegetais. Dizia Tales de Mileto, o filósofo vidente, que o mundo está cheio de deuses que trabalham em toda a natureza, e deuses, para os gregos, eram espíritos. Kardec repetiu em outros termos e de maneira mais explícita e minuciosa essa mesma verdade. No mundo humano os espíritos se encarnam, fazem-se homens para modelá-lo. Cada espírito encarnado traz consigo sua tarefa e a sua responsabilidade individual e intransferível. O que não cumpre o seu dever, fracassa. Não há outra alternativa. O fracasso da maioria dos cristãos resultou na falência quase total do cristianismo. O que se salvou foi o pouco que alguns fizeram. E é a partir desse pouco, 2000 anos depois da pregação do Cristo e do seu exemplo de abnegação total, que Kardec partiu para a arrancada espírita. O exemplo da França é uma advertência aos brasileiros. A hipnose materialista absorveu os franceses no imediato e o espiritismo quase se apagou de todo nos campos arroteados por Kardec, Denis, Flammarion, Delane e tantos outros. A intensa e comovente batalha de Léon Denis, na França e em toda a Europa, nos congressos espíritas e espiritualistas de fins do século XIX e primeiro quarto do nosso século foi contra as infiltrações de doutrinas estranhas, de espiritualismos rebarbativos, no meio espírita. Foi gigantesco o esforço do famoso druida da Lorena, como Conan Doyle o chamava, para mostrar que o espiritismo era uma nova concepção do homem e da vida, que não se podia confundir com as escolas espiritualistas ancestrais, carregadas de superstições e princípios individualmente afirmados ou provindos de tradições longínquas, sem nenhuma base de critério científico. O mesmo acontece hoje entre nós, sob a complacência de instituições representativas da doutrina e o apoio fanático de líderes carismáticos, pícegas espirituais e alucinados mentais a dirigir multidões de cegos. Todas as tentativas de correção dessa situação perigosa se chocam com a frieza irresponsável dos que se dizem responsáveis pelo desenvolvimento doutrinário. E a passividade da massa espírita, anestesiada pelo sonho da salvação pessoal, do valor mágico da tolerância bastarda, da crença ingênua do valor sobrenatural das esmolas pífias, o óbolo da viúva dado por casais de contas comuns nos bancos, vai minando em silêncio o legado de Kardec. O medo do picado que sai da boca, da pena ou das teclas, enquanto se come e bebe à farta, semelhança migalhas aos pobres e dormeze na bem-aventurança das longas digestões, faz desaparecer do meio espírita o diálogo do passado recente, substituindo o coro dos debates pelo silêncio místico das becas de Siri. Ninguém fala para não pecar e peca por não falar, por não espantar pelo menos com um grito as aves daninhas e agoureiras que destroem a seara. A imprensa espírita, que devia ser uma labareda, é um foco de infestação, semeando as mistificações de Rostaing, Ramatiz e outras, ou chovendo no molhado com a repetição cansativa de velhos e surrados slogans, enquanto as terras secas se esterilizam abandonadas. O óbolo da viúva não cai nos cofres do templo, mas nos desvãos do chão rachado pela secura maior dos corações, como lembrou Constâncio Vigil. À margem dessa imprensa paroquial, feita para alimentar a família, os jornais que surgem em condições de mostrar ao grande público a grandeza e o esplendor da doutrina morrem de inanição, enquanto jornais mistificadores, preparados com os condimentos da imprensa sensacionalista e louva-minheira, ou temperados com bocas de siri, quanto mais fechadas, mais gostosas, são mantidos pela renda de instituições comerciais ou por interesses marginais. As escolas espíritas marcam passo na estrada comum. Os programas de rádio são sufocados por adulteradores e substituídos por improvisações acomodatícias. A televisão só se abre para sensacionalismos deturpadores. Os recursos financeiros só são empregados na caderneta de poupança da caridade visível, que no invisível rende juros e correções monetárias.
As iniciativas editoriais corajosas, como o lançamento de toda a coleção da Revista Espírita, morrem asfixiados pelo encalhe, ante o desinteresse de um público apático. Os hospitais espíritas transformam-se em organizações comuns, mantidos pelas verbas oficiais de socorro a doentes que podem carreá-las aos seus cofres, a antiga e legítima caridade espírita de anos atrás, sustentada por alguns abnegados que já passaram para o além, murcha como flor de guanchuma em pastos ressequidos. Restam apenas, nessa paisagem desoladora, alguns pequenos oásis sustentados pelos últimos e pobres abencerragens de uma velha estirpe desaparecida. É necessário que se diga a tudo isso, que se escreva e semeie essa verdade dolorosa, para que toque os corações, na esperança de uma reação que talvez não se verifique, mas que pelo menos se tenta a despertar. Na hora decisiva da colheita, as geadas da indiferença e as parasitas do comodismo ameaçam as mínimas esperanças de antigos e cansados lavradores. Apesar disso, os que ainda resistem não podem abandonar os seus postos. É com trema necessário lutar, pois o pouco que se possa salvar poderá ser a garantia de melhores dias. O homem, as gerações humanas morrem no tempo, mas o espírito não. O tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para ressuscitar. Quem poderia deter a evolução do espírito no tempo? A consciência humana amadurece na temporalidade. A esperança espírita não repousa na fragilidade humana, mas nas potencialidades do espírito, que se atualizam no fogo das experiências existenciais. Curta é a vida, longo é o tempo, e a verdade intemporal aguarda a todos no impassível limiar do eterno. O homem é incoerência e paixão, labareda esquiva que se apaga nas cinzas, mas o espírito é a centelha oculta que nunca se apaga e reacenderá a chama quantas vezes forem necessárias, para que a serenidade, a coerência e o amor o resgatem na duração dos séculos e dos milênios. Todas as civilizações da Terra se desenvolveram, numa assombrosa sucessão de sombra e luz, para que um dia, o dia do Senhor, de que falavam os antigos hebreus, a civilização do espírito se instale no planeta martirizado pelas tropelias da insensatez humana. Então teremos o novo céu e a nova terra da profecia milenar. Os que não se tornarem dignos da promessa continuarão a esperar e a amadurecer nas estufas dos mundos inferiores, purgando os resíduos da animalidade. Essa é a lei inviolável da antropologia espírita. Fim.